Oi, gente! Olá a todos aqui da reprogramação. E aí, como é que você está? Hoje é o nosso sexto dia de reprogramação, onde o nosso tema aqui é reiniciar você, né? Tá? Como é que você se sente com relação a isso? Como que é a forma que você entende isso? Reiniciar, através de uma linguagem simples, através de conscientizações, reflexões, como que é esse reiniciar? Como é que você entende isso aí na sua vida, nas suas coisas, no seu dia a dia? Como que é esse reiniciar, não é? Então, vamos refletindo sobre essa proposta do próprio Sananda. É ele que enviou, ele que pediu para fazer esse processo aí, esses processos diariamente de reiniciação. E como que é reiniciar? Esses dias eu passei por uma experiência antes de ontem, não é? Porque meu computador pediu para reiniciar e quando eu reiniciei ele deletou tudo que eu tinha aqui, todos os meus arquivos, toda a minha trajetória, as minhas imagens, todo o material das duas viagens para o Egito e todo o meu trabalho, não é? Então, de repente, eu entrei em pânico. Nossa, porque eu deixei para reiniciar durante a madrugada e de manhã, quando eu abri, estava tudo zerado, os meus arquivos. E eu fiquei bem apavorada. Entrei em pânico porque eu tinha perdido todo o meu material, todas as minhas coisas. Então, porque eu tô citando isso como um exemplo prático aí, para todos nós. Porque tem algumas coisas que às vezes a gente nem precisa mais, não é? E existe um certo apego no seu sistema de crença, tá? Porque é através daquela crença, daquele sistema que você se sustenta. E também através do mesmo sistema de crença que você se bloqueia. Então, o que aconteceu quando eu perdi tudo aquilo, que eu entrei em pânico? Falei, meu Deus, todo o meu trabalho, todas as imagens, todos os meus textos, tudo que eu estou escrevendo, foi isso tudo. Mas aí eu tenho sorte, né, que eu tenho um sobrinho bem inteligente, que é o Chan, e ele falou, não se preocupe, eu dou um jeito e eu recupero tudo isso. Mas por alguns momentos eu me senti, eu me senti zerada e eu me senti meio sem chão, tá? Então esse exemplo muito claro claro que os nossos sistemas e esse trabalho que a gente está fazendo aqui de 21 dias, claro que ele vem devagar, não é? Como eu sempre falo, não fica com medo que você não vai ser tudo apagado de você. Mas ele vem devagar conforme você vai amadurecendo, conforme você vai se entregando no processo. Então essa situação com o meu computador me fez refletir algo, né? Muitas coisas que tem aqui nele, no celular e tudo, são coisas que também eu nem preciso mais. E aí eu iniciei um processo de limpeza mesmo, né? De verificar os arquivos que são importantes, outros não, os mais recentes. E é bacana porque aí eu comecei a pesquisar algumas coisas aqui e comecei a ver alguns escritos, algumas coisas que eu escrevi lá no começo e percebi essa evolução, não é? A evolução da própria fala, a evolução das reflexões, do trabalho que tem expandido cada vez mais e foi bem interessante, mas realmente coisas que eu não preciso mais, então, né, que estão lá atrás já ficaram e não é para levar isso mais para frente, tá? E claro que tudo isso vem conforme você vai se abrindo. Quanto menos medo você tiver e quanto mais você se entrega e também quanto mais você se aterra, tá? Porque nós temos que viver aqui bem ancorados na Terra, para não perder o chão, para não ficar só no espiritual, só lá em cima, só no mental, só nos chakras superiores, tá? Então tem que ter esse aterramento. Quanto mais aterrado você estiver e quanto mais você se organiza nas suas coisas aqui na Terra e quanto mais você tem uma relação com a própria Terra, mais maturidade você vai ter de lidar com todos esses sistemas que estão sendo deletados aí em você. Mas você pode dar um super salto quântico na sua vida, tá? Você pode, sim, e vai. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se organiza, quanto mais você foca em você, quanto mais você desapega
de coisas que você não precisa mais. Em todos os sentidos. Físico, material, emocional. Porque tem coisas que você fica segurando. E aí um trabalho desse é feito, desenvolvido no seu campo. E os sistemas vão sendo deletados. Mas em alguma parte sua você vai lá e busca de volta, tá? Então presta atenção nisso. Porque realmente é um trabalho de fluidez, é um trabalho de expansão, mas 50% é a nossa parte aqui, não é? A dedicação desses mestres e desses seres, não é? Eu falo seres, quando eu falo mestres é porque são seres que estão nos ajudando e nos trazendo informações, mas são parceiros, tá? Eles são meus parceiros, nossos parceiros. Porque existe um trabalho que a gente faz em parceria, eu não faço sozinha isso, né? Então, além da parceria física, dos administradores e do suporte que eu tenho, porque precisa, são muitos grupos, muitas pessoas, tá? Então eu preciso disso. Além dessa parceria física aqui de encarnados, também tem a parceria desses seres que, aos olhos da maioria das pessoas aqui da 3D, eles são invisíveis, né? Mas eles são reais, né? Eles conectam, são reais, às vezes se apresentam mesmo, tá? Não de uma forma física aqui, como a gente conhece aqui. Mas eles conectam, se apresentam, mandam mensagens, me mandam informações, me mandam blocos e tanta coisa que conecta aqui em mim e para eu passar para vocês. E para mim também, claro. Então, dentro da minha experiência aqui, que eu sempre falo de mim, né, eu sempre fico fofocando de mim, porque eu tenho que me usar mesmo como exemplo, tá? Porque eu tenho que falar da minha vida que eu sei, eu não sei da sua vida. Então eu não vou falar da vida da pessoa que eu não sei. Vou falar da minha, tá? E dentro desses processos aí vividos, é um verdadeiro salto quântico, porque eu olho para minha vida, olho para mim, para as minhas coisas e para todos os sentimentos que eu tenho hoje, né? Olho para tudo isso e quando eu olho para trás, 4 anos, 5 anos atrás, assim, é totalmente diferente. Mesmo que eu sempre tivesse as conexões, mesmo que a minha vida sempre foi uma vida com configuração espiritual e tecnológica, como eu sempre falo aqui, sempre gostei, sempre estudei, sempre fui conectada com radiestesia, sempre tive contato com pêndulo, geometria, as placas radiônicas, né? Lembra que eu sempre falo? Essas loucuras aí que eu adoro, não é? Com as estrelas, com os astros, com tudo. Com o espírito, tudo isso daí. Sempre gostei, extraterrestre, sempre fui dessa pegada. Mas a partir do momento que eu assumi tudo isso como a minha realidade de vida, a minha configuração, é dessa forma que eu sou mesmo, porque eu tive que fazer isso, né? Porque a vida foi me levando para um caminho de muita escassez e eu cheguei num ponto zero. Então, eu olho para a minha vida e eu vejo verdadeiramente esse salto e isso tão grande, não é, que está acontecendo hoje cada vez mais, que é o trabalho de potência de rede, esse trabalho de rede que nós desenvolvemos aqui e esse trabalho que você faz parte. E só foi possível isso quando realmente eu comecei a deixar tudo para trás, as minhas crenças e todos os dogmas e tudo isso. Comecei a ver as imagens de forma diferente. E comecei a ter um relacionamento diferente com Jesus, com Sananda e com esses seres, não é? Porque antigamente, nesses tempos atrás, né, que eu falei, 4, 5 anos, assim, a gente tem esses seres como divindades que estão muito distantes, né? E não é dessa forma de jeito nenhum, tá? Mesmo porque eu sempre acreditei que Deus estava dentro de mim e isso foi uma grande briga. Assim, briga não, né? Mas eu discutia muito com a minha mãe sobre isso, né? Deus é em mim, está aqui em mim, não tá nada no céu, tá aqui dentro. Mas quando a gente fala de mestres, divindades, se afasta muito. Porque às vezes você pode pensar, né? Nossa, imagina, Jesus nunca vai falar comigo. Porque você tem essa imagem arquetípica de que Jesus é o crucificado. Que está lá naquela cruz, né? Que está lá com a coroa de espinhos na cabeça, sangrando. E isso tem que parar de uma vez por todas. Não é definitivamente a imagem, definitivamente não é o perfil, não é nada a ver com Jesus Cristo Sananda. Nada. Esquece. Isso foi lá, né? Então ele veio para essa experiência na Terra e ele sabia que ia passar por essa experiência aqui na Terra.
E ele veio para isso, para fazer isso, executar. E aconteceram muitas coisas, mas muitas coisas não é da forma que a gente pensa, sabe? Não fica acreditando nas coisas como 100% de verdade. Vai investigar, vai sentir. Até tudo isso que eu tô falando aqui. Não acredita em tudo. Vai sentir, vai investigar, vai criar, refletir e se abrir para novas reflexões e para um mundo novo e diferente. Nem é tão novo assim, né? Novo ao nosso olhar agora, entre aspas, mas é o mundo que sempre foi, que é o mundo invisível, é um mundo ressonante de coisas que você precisa saber para você escolher mudar um padrão e mudar uma vibração. Porque quando você sabe que você vibra, né? Você está vibrando numa frequência, essa frequência ela é meio baixa, você sabe o que você vai atrair para você, né? Isso daí já não é novidade para você. Você sabe que, às vezes, quando você baixa o seu padrão vibratório, acontece uma coisa muito ruim, aí acontece outra, né? Não tem esse jargão que se fala, desgraça pouco é bobagem, essa coisa horrorosa que falam, né? Desgraça pouco é bobagem. Porque você entra no padrão vibratório e aí a situação vem. E aí você continua e você cai cada vez mais, a situação vem pior, mais pesada e você continua caindo. Mas quando acontecer isso, e acontecer de você baixar o padrão e acontecer alguma coisa na sua vida, você já sabe que é o seu padrão vibratório. Eleva esse padrão. Eleva. Aí você pergunta, como eu vou elevar, Neiva? Eu vou falar 3 coisas aqui que são as coisas básicas, tá? Que você realmente pode fazer através da sua consciência, através da sua escolha consciente. Vou falar no próximo áudio, tá bom? Te encontro lá. Um beijo.